Muito bem, oitavo anos, vamos para a nossa última unidade do segundo bimestre. Nesta unidade nós vamos falar sobre a emancipação política do Brasil, ou seja, a independência do Brasil com relação ao domínio português. Na matéria anterior, na unidade anterior, nós vimos a emancipação política dos nossos vizinhos, dos países latino-americanos. Agora nós vamos ver com mais profundidade a independência do Brasil, a emancipação política do Brasil. Então vamos lá, Brasil, emancipação política. Antes de nós entrarmos propriamente no assunto, é preciso então relembrar alguns pontos, fazer uma breve introdução de que todos esses movimentos na América de tentar se livrar da dominação europeia tinha como influência o iluminismo. Então, aqui nós tivemos exemplo da independência dos Estados Unidos, que nós já estudamos, em 1776, posteriormente a Revolução Francesa, de 1789, que nós também já estudamos. O que elas têm em comum? As influências iluministas, as ideias iluministas. E, claro, o Brasil também foi influenciado por essas ideias, passou por duas conjurações, como nós já estudamos em matérias passadas, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, que infelizmente não teve o sucesso esperado, não atingiu seus objetivos, e apesar de não ter funcionado, não ter dado certo essas conjurações, serviu para incentivar outros movimentos menores, como por exemplo a fuga de escravizados e assim por diante. Mas o que vai mudar de fato os rumos da história do Brasil vai ser quando a família real portuguesa muda-se para o Brasil, ou seja, a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E por que eles vieram para cá? Lembrem-se que depois da Revolução Francesa, quem assume o poder na França é Napoleão Bonaparte, um general muito conhecido, um estrategista famoso. Quando ele assume o poder na França, em 1799, ele então coloca em prática ideias imperialistas, ideias expansionistas, ideias para dominar territórios vizinhos. E aí, com essas ideias, ele vai submeter a Europa ao seu poder, ao poderio francês. E aí começa um império francês, o estabelecimento de um império francês a partir de 1804, através de vários conflitos armados, através de campanhas militares. Bem, a principal rival da França, historicamente, sempre foi a Inglaterra. A questão é que Napoleão tinha um ótimo exército. Portanto, ele era muito eficiente em combates por terra. Agora, a Inglaterra é uma ilha. E, por ser uma ilha, a Inglaterra sempre investiu na sua marinha. Portanto, para chegar na Inglaterra é preciso enfrentar a marinha inglesa, que é muito poderosa e ela é muito eficiente. Então, Napoleão não tinha condições de enfrentar a Inglaterra, tampouco invadir a Inglaterra, uma vez que ela era uma ilha, uma marinha mais poderosa daquela época. Portanto, ela estava protegida dos avanços de Napoleão Bonaparte. Mas Napoleão é um grande estrategista. Se ele não pode enfraquecer a Inglaterra militarmente, vai tentar enfraquecer a Inglaterra economicamente. Então ele precisava enfraquecer a Inglaterra e o caminho que ele encontrou foi enfraquecer a Inglaterra economicamente. Então o que ele fez? Ele instituiu em 1806 o chamado bloqueio continental. Este bloqueio continental proibia todos os países europeus do continente europeu a negociar com a Inglaterra, que embora seja um país europeu, é uma ilha, não está no continente, é uma ilha. Então, quando os outros países não podem mais negociar com a Inglaterra fica isolada. E aí ela enfraquece economicamente porque ela não tem para quem vender. E qual é a ameaça de Napoleão? Quem negociar com a Inglaterra terá o seu território invadido e dominado pelos franceses. Certo? Então é uma forma de enfraquecer a Inglaterra. Aí vem uma grande pergunta, mas Napoleão podia fazer isso? A Inglaterra podia fazer isso? Bem, de certa maneira ele não podia. Nada permitia que ele fizesse isso. Não tinha nenhuma regra que permitisse que ele fizesse isso. Por outro lado, também não tinha proibição nenhuma. Então é claro que ele está fazendo isso a partir de uma imposição, a partir de força. Não há opção dos outros países, porque ninguém tem condições de enfrentar Napoleão Bonaparte. E aí que entra Portugal, que é o que nos interessa aqui.
Portugal, historicamente, sempre foi um grande parceiro comercial da Inglaterra. Há muito tempo fazia grandes empréstimos para a Inglaterra e fazia negócios com a Inglaterra, tanto de venda quanto de compra de produtos vindos da Inglaterra. Então, Portugal ficou numa situação muito difícil. Se ele aderisse ao bloqueio continental imposto por Napoleão, ele teria um grande risco de crise econômica, porque o seu parceiro mais importante é a Inglaterra, ou seja, o seu principal comprador, a sua principal fonte de renda é a Inglaterra. Se ele não negocia com a Inglaterra, deixa de entrar dinheiro no cofre português, portanto, ele tem um risco imenso de ter uma grave crise financeira. Por outro lado, se ele não adere ao bloqueio continental, se ele desobedece às ordens de Napoleão Bonaparte, ele corre o risco, Portugal corre o risco da invasão de Napoleão. Napoleão vai invadir a Espanha e posteriormente invadiria Portugal também. E assim como aconteceu nos países que foi invadido por Napoleão, como nós vimos na matéria anterior com a Espanha, quando Napoleão invadia um país, ele tirava do poder o rei e colocava alguém que ele escolhesse para que obedecesse às suas ordens. Portanto, se Napoleão invadisse Portugal, a coroa portuguesa perderia poder. Então, isso era um risco muito grande. E Portugal ficou, então, numa encruzilhada sem saber o que fazer. Neste momento, quem governava Portugal era Dom João, que era, neste momento, príncipe regente, uma vez que a sua mãe era rainha, mas por questões de doença ela não podia governar. E Dom João, que sempre foi retratado na história como um homem muito inseguro, muito medroso, quase que uma caricatura, ele conseguiu enrolar Napoleão. Então, ele continuava fazendo negócio com a Inglaterra e quando Napoleão exigia explicações, ele sempre dava alguma desculpinha ou outra para continuar negociando com a Inglaterra, mas também impedindo a invasão de Napoleão. Quando chegou no momento em que ele não teve mais opções e que Napoleão deu um ultimato, ou ele para de negociar com a Inglaterra ou ele será invadido, ele resolve então fazer algo que nenhuma outra coroa, nenhum outro reino europeu teve coragem de fazer ou teve oportunidade de fazer, que foi transferir a sede do poder, transferir a corte portuguesa para o Brasil, tendo como proteção, como escolta, a marinha inglesa. Então Dom João vai planejar tudo isso e vai pegar todo mundo de surpresa. Quando Napoleão invade Portugal e chega em Lisboa, a coroa portuguesa, a corte portuguesa já tinha partido de Portugal. Quando eles chegaram na beira do mar, lá longe já avistavam os navios vindo para o Brasil. A população que ficou, a população portuguesa, teve que lidar com os franceses sozinha. Teve que ficar por conta própria. Foram abandonados pelos seus líderes. A viagem de Portugal para o Brasil começou em 29 de novembro de 1807, saindo do Porto de Belém. E essa viagem contou com 70 navios no total, sendo 55 navios portugueses e os demais navios eram de escolta inglesa para proteger a família real. Transportaram nesses 55 navios mais ou menos 16 mil pessoas da elite portuguesa, muita gente, 16 mil pessoas, é mais do que a quantidade de habitantes que tem em Congonhal, por exemplo. Então, é um número muito grande, dividido nesses 55 navios. Trouxeram também vários documentos da administração portuguesa, limparam os cofres dos bancos portugueses, o Banco de Portugal, que ficava toda a riqueza da coroa portuguesa, o cofre do Estado português, foi todo limpado e trouxeram todo para o Brasil. Então, trouxeram toda a riqueza dos cofres públicos para o Brasil, além de muitas bagagens pessoais e animais vivos para alimentação. A viagem vai ser demorada, vai ser cheia de problemas, inclusive por conta da quantidade de pessoas e por conta dos animais que eles transportavam para alimentação, porque precisavam de animais, claro, fresco, né? Não tem como refrigerar a carne. Houve uma infestação de piolhos, de forma que inclusive tiveram que rapar a cabeça, inclusive as mulheres tiveram que rapar a cabeça para poder se livrar dos piolhos. E aí um dado interessante, engraçado até, quando eles chegam no Brasil, eles param primeiro em Salvador, e quando lá desembarcam as mulheres portuguesas com a cabeça raspada por conta dos piolhos,
as brasileiras acharam que isso era moda na Europa e rasparam as suas cabeças também para ficar parecida com as portuguesas, porque achavam que era uma moda na Europa, portanto era uma coisa chique e tudo mais. Enfim, mas isso era por conta dos piolhos. Neste momento, como eu já disse, quem era a titular do poder português era a Dona Maria I, porém, ela estava com uma doença mental. Ela tinha sérios problemas mentais, por isso Dom João era o príncipe regente. Bem, quando chegam aqui no Brasil, então, muitas mudanças ocorrerão no Brasil por conta da chegada da família real portuguesa. Mudanças de legislação e mudança também na infraestrutura do país, principalmente da capital, Rio de Janeiro. Haverá muitas transformações, muitas mudanças, e todas essas mudanças vai incentivar o Brasil a querer se separar de Portugal. Mas esses detalhes nós veremos na próxima aula.